Tá tudo certo. Recording in progress. Legal. Bacana. Eu pensava eu pensava em transmitir pelo YouTube também um pedaço da aula, mas não estou achando aqui. Mas ok. Tá todo mundo bem aí com áudio, com som aí? Todo mundo bem? Áudio ok? Para todos? O cara pergunta se está tudo bem no áudio, né? A pessoa fala assim, olha, eu não estou ouvindo. E aí é difícil responder, né? Vamos ver aqui. Mandei uma pergunta no chat. Uma pessoa nos avisando que não está com áudio aqui, né? Nos avisando aqui no WhatsApp. Ah, entendi. Vamos ver se eu consigo ajudar de alguma forma aqui. Tá aqui, veja. No navegador ou entre novamente. Muito bem. Nossos minutinhos iniciais aqui da nossa aula. Às vezes pode ter esses minutos iniciais de acertar as coisas, né? Já vi a mensagem. Muito bem. Todo mundo bem? Agora nós temos uma sala que eu posso ver você e posso ouvir você. E por que você fez isso, Zander? Porque eu quero ouvir e ver você. Então, eu quero saber se está todo mundo bem. Um bom dia. O amigo Souza chegou aí, amigo Souza Itamar. Como é que estão os amigos aí, os demais amigos? Nós estamos dando ainda um minutinho para começar a nossa aula aqui. Estamos ainda dando um minutinho para iniciar. Eu realmente não vi. Tinha que ter um espacinho para transmissão aqui no YouTube, mas eu não vi. Mas ok, a gente faz aqui e depois faz uma transmissão também no YouTube. Tá todo mundo com áudio aí? Todo mundo bem? Ouvindo agora todo mundo? Ouvindo, vendo, uma beleza agora? Então tá. Deixa eu ver aqui se o amigo Gustavo ouve normal. Acho que Monique tá tendo alguns probleminhas no áudio ali. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se tudo deu certo. Nosso assunto de hoje, eu vou começar. Sabe que eu ia começar nossa aula com o que eu considero a nata do concurso, que são as básicas, né? Mas eu pensei assim, acho que o povo está todo animado, o povo quer saber mesmo nessa primeira aula, para ficar mais animado, para ficar mais feliz, o povo quer saber de conhecimentos bancários, né? Aí eu pensei, vou iniciar a aula então com conhecimentos bancários para fazer a alegria geral do povo, da nação, até porque nós tivemos aí muitas alterações, né, nas legislações que tratam dessa matéria que a gente conhece como conhecimentos bancários. Nós vimos alterações a partir do momento em que o novo governo assume e cria, inclusive, um ministério que não existia, que é o Ministério da Economia, e esse superministério vai agregando diversas competências. E, a partir disso, a gente tem uma nova realidade. Por exemplo, o Ministério da Fazenda se torna uma secretaria. O Ministério do Planejamento se torna uma secretaria. O ministro da Economia se torna, a gente usa muito o exemplo da mão direita do rei. A mão direita do rei. Mas é porque ele realmente ele incorpora muitos poderes, né? O ministro da Fazenda, o ministro da Economia se torna ali um personagem muito poderoso e com grande poder, né, de decisão, de alteração em relação ao trabalho, em relação
A arrecadação, que aí nós estamos falando um pouco sobre as competências, inclusive, embora a competência fiscal seja do legislativo, mas a gente está falando, em alguma medida, sobre... acho que agora ficou certinho aqui, deixa eu ver. Muito bem. Legal. Tá. Em alguma medida, a gente está falando em políticas fiscais. Eu vou abrir um quadro aqui com a gente, e aí a gente vai caminhando juntos nesse quadro, nessas reflexões, e, e a gente vai, a partir daí, evoluindo o nosso entendimento. Então, eu vou pegar aqui um quadro para que a gente comece a conversar. Aqui, trazer para cá isso aqui. E vou iniciar um quadrinho para que a gente comece a conversar, porque eu vou iniciar fazendo uma pequena abordagem sobre essas políticas, né? A política fiscal, a política monetária, a política creditícia, e aí demais questões que nos interessam, as políticas de crédito, que se você for prestar atenção, é aí um ponto inicial do teu edital, né? É um primeiro ponto do teu edital no quesito Banco do Brasil, no quesito conhecimentos bancários, aqui tá legal, aqui eu acho. Vou trazer para cá. Ah, legal. Acho que fica bem assim, né? Vamos ver. Vou cuidando você aqui, porque eu sei que tem gente que ainda vai entrar na sala. Minha querida Shirley, seja muito bem-vinda. Legal. Então, vamos lá. Tem um ponto bem importante do teu edital. Na verdade, assim, antes, né? Preliminarmente, me parece importante a gente conversar um pouco sobre isso. Eu quero fazer uma pequena abordagem com você, rapidamente, sobre o que a gente chama de política. Acho que vai ser o grande assunto da nossa conversa de hoje, assim, né? Política. Tá bem na tela aqui? Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Tá um pouquinho maior. Deixa eu ver que eu não tô acompanhando bem aqui. Ah, tá aqui. Pronto. Política fiscal, política monetária, política creditícia, política cambial. Me parece que são alguns... E a política de renda também, vamos lá. Política de renda. Política de renda. Me parece que são três assuntos que a gente precisa tratar, que a gente precisa ter bem claro. Deixa eu ver que eu já perdi aqui. Ah, tem gente querendo entrar aqui, ó. São três assuntos que me parece que a gente precisa ter bem claro. Todo mundo está vendo a tela direitinho? Porque para mim está aparecendo aqui invertido, mas você está vendo certo, né? Não está vendo invertido, né? Se puder me retornar, tá certinho? Legal. Tá. E aí é importante que a gente consiga ter um bom entendimento desses conceitos aqui. E para ter esse bom entendimento, eu vou começar falando com você, buscando uma explanação aqui sobre... eu vou deixar todos os microfones mudos, mas você já viu que você pode levantar a mão nesse aplicativo para falar.
Você pode perguntar, então, visualmente, você pode abrir a câmera e a gente tem diversas possibilidades aí de interação nesse aplicativo. Então, vamos lá. Eu vou começar. Então, esse aqui é o nosso escopo. A gente tem uma ideia do que são essas coisas aqui hoje, para que a gente possa dar um próximo passo firme nos demais assuntos que permeiam a disciplina de conhecimentos bancários, a disciplina de atualidades do sistema financeiro. Eu vou começar, como muitas vezes eu começo o curso de bancários, apresentando dois amigos. Apresentando dois amigos. Eu vou apresentar um amigo, uma amiga, que aquele que já foi meu aluno já conhece, uma amiga que é a Su. A Su é uma amiga que eu tenho, é uma estagiária do Dando a Letra. A Su, ela trabalha com a gente e ela recebe o seu salário devidamente pago todo mês de R$ 1.500. Esse é o salário da Su. Mas a Su, ela é uma pessoa, ela tem uma característica de ser uma menina que pensa muito no futuro e ela aproveita a condição que ela tem de, eventualmente, não gastar com aluguel, com coisas assim. E todo mês ela gasta com todas as suas contas necessárias, né? Mas ela se esforça ao máximo para guardar dinheiro. Então, todo mês, a Su tem um saldo positivo de R$ 1.000. Como assim? Todo mês, a Su guarda R$ 1.000. Mas aí, em um certo momento, ela se deu conta, ela começou a se dar conta que, poxa, esses R$ 1.000 que ela guarda, ela podia fazer alguma coisa com isso. E aí chegou um cara para ela, uma instituição bancária, chegou para ela e falou: Su, por que você não coloca o seu dinheiro aqui conosco? Porque, veja só, Su, diz o banco, se você colocar o seu dinheiro conosco, se você colocar esses R$ 1.000 aqui no banco, nós vamos devolver para você, Su, um percentual desse dinheiro. E aí a Su pensou, poxa, o dinheiro fica na minha casa, eu não faço nada com ele. É melhor eu colocar no banco, porque o banco me dá alguma coisa por isso. E a Su começa a colocar esses R$ 1.000 que sobram todos os meses no banco. Mas a gente também tem aqui um outro estagiário. Esse estagiário opa, esse estagiário é o Dé. O Dé, ele é um menino muito novo e, como muitos meninos, demora um pouquinho para amadurecer em relação às meninas. Então aqui está o Dé com o seu bonezinho, ó, um bonezinho do Dé. E o Dé recebe os mesmos 1.500 que a Su recebe. O mesmo salário. Mas diferente da Su, o Dé, ele acaba gastando mais do que ele tem com roupas, com festas, com interesses outros. Ele não pensa muito e ele acaba gastando. E no final do mês, o Dé tem uma realidade em que ele costuma faltar dinheiro para ele fechar as contas dele. Costuma faltar R$ 500 por mês, mais ou menos, para ele fechar a conta dele. E aí, o banco se aproxima dele e fala: Dé, é o seguinte, ó,
Você está precisando de dinheiro? Eu te empresto dinheiro. Eu faço o seguinte com você, Dé. Eu empresto para você, eu banco, empresto para você esses, deixa eu botar aqui pretinho também, empresto para você esses R$ 500 e em troca você der, me paga alguns percentuais. Alguns percentuais. Eu vou botar aqui 5 vezes percentual. Significa que, vou botar até vezes assim, 5 vezes percentual. Significa que essa foto que eu coloquei para você aqui é a foto da lógica do sistema financeiro. Então, nós temos aqui a Su, eu vou colocar ela em azulzinho, porque ela é uma moça que guarda dinheiro. Mas agora que você já conhece um pouquinho dela, eu posso te dizer que ela é muito conhecida no sistema financeiro como agente superavitária. Esse é o agente superavitário. O que é o agente superavitário? É aquele agente que tem dinheiro para colocar num banco, para investir. Ele tem superávit. O caixa dele fecha no positivo. E eu coloquei agente porque pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica. Superavitário é aquele agente que coloca dinheiro no sistema, seja por meio de um banco, seja comprando ações, seja comprando fundos. De alguma maneira, esse cara tem dinheiro. E o dinheiro ou vai para o mercado para comprar roupa, sapato, comida, consumo em geral, ou esse dinheiro vai para uma instituição financeira. E do outro lado, na mesma lógica, já que nós já conhecemos o DE aqui, o nome com que o DE é conhecido é agente deficitário. O agente deficitário é aquele agente do sistema financeiro que tem déficit. O agente deficitário é aquele agente que precisa de recursos. E ele pode precisar de recursos para diversos motivos. Mas o que importa é, o deficitário é aquele que fechou o mês com menos recursos do que precisaria. E essa história inicial é para te dizer que nesta relação aqui, é uma relação onde eu tenho um banco, é uma relação onde eu tenho um agente superavitário botando dinheiro no banco, é uma relação em que eu tenho um agente deficitário tomando dinheiro do banco. A gente também pode dizer que o deficitário é o tomador e o superavitário é o poupador. É uma outra forma de se classificar. E aí você percebe que tem uma diferença aqui, não percebe? Ó, se eu colocar para você aqui, ó, eu poderia colocar aqui, em vez de colocar um percentual, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você percebe que tem uma diferença entre o que o banco paga para o agente superavitário, que é esse percentual em azul. Diferença, a gente vai marcar, por óbvio, já para fazer uma contemplação à matemática, com o sinal de menos. Existe uma diferença entre o que o banco paga para a Sul, que é o que está em azul, e o que o banco cobra do DE, que é o que está em vermelho. Eu falo vermelho e coloco preto, né? É o que está em vermelho.
Essa diferença tem um nome, a gente chama de spread bancário. Agora, eu quero que você perceba que, na ótica do banco, se você olhar isso aqui como se você fosse o banco, você vai perceber que esse percentual em vermelho é o quanto você, banco, está cobrando do DE. Então, você imagina assim, ó, nós estamos fazendo um cálculo aqui, né? Qual é a diferença entre o que o banco, ó, banco paga, que é o que está aqui em azul, vou botar em azul, para o que o banco cobra. Ok? Qual é a diferença? A diferença é o chamado spread bancário. Agora, imagina que se fosse fazer um cálculo, né? Essas variáveis, eu poderia dizer, eu corto esse aqui, corto esse aqui. Qual é a diferença? É 4 percentuais. Essa é a diferença. Dá para dizer que isso aqui é o lucro do banco? Não. Não dá para dizer que é o lucro do banco. Por que não dá para dizer que é o lucro do banco? Porque para chegar nisso, o banco tem outros custos. O banco tem o custo do risco do dinheiro, tem o custo de estrutura, tem o salário das pessoas, tem diversos custos aqui envolvidos. Mas o spread bancário, o que dá para dizer é que ele é diferente do que o banco paga e o que o banco cobra. Ok? Beleza. A gente começou a falar sobre o sistema financeiro, a gente começou a falar sobre esta realidade de empréstimo, de tomar e de poupar. Agora, o segundo passo da nossa conversa é a gente conversar, a gente constatar que essa lógica de tomar e emprestar e pagar, essa lógica de débito e crédito é uma lógica que é comum a todas as entidades, a todos os entes de um país. E quando a gente pensa no governo, o governo, da mesma forma que você, ele tem contas, diversas contas para pagar, muitas contas para pagar, né? O governo tem que pagar despesa com pessoal. O governo precisa cumprir todas aquele dever constitucional do artigo 6 da Constituição Federal de 88, que é o quê? Saúde, educação, alimentação, estrutura, moradia e por aí vai. Tem uma gama de deveres constitucionais que o governo precisa arcar, precisa fazer frente. Tem uma gama de custos aqui que o governo precisa fazer frente. E para fazer frente a isso, o governo precisa arrecadar dinheiro. E uma das principais fontes de arrecadação do dinheiro são os tributos. Tributos em lato sensu, né? Tributos são impostos, né? Não vou entrar em detalhe aqui na parte tributária, mas são impostos, são taxas, são contribuições, né? Contribuições de melhoria, contribuições sociais, são os empréstimos compulsórios, são 5, né? Os produtos principais, os tributos principais que a gente tem previstos na legislação brasileira. Mas os tributos não são as únicas fontes, mas são as principais fontes de arrecadação do governo.
E qual é o problema disso? O problema disso é que muitas vezes essa conta não fecha. Aliás, o normal é essa conta, o normal é essa conta não fechar. Essa conta entre o que o governo precisa arcar com seus gastos e o que ele precisa, o que ele arrecada não fecha. E o que acontece com essa conta que não fecha? Então vamos imaginar aqui que o governo tem um gasto total de, sei lá, de 200 bilhões de reais. Vamos imaginar aqui, só a título de ilustração, porque, de novo, eu não quero entrar em questões que não são absolutamente necessárias, né? E digamos que a arrecadação do governo, a arrecadação dele chegue em 190 bi. Poxa, arrecadou menos do que precisava. O que você que está me assistindo aqui, o que você faz quando o teu mês não bate? O que você faz quando você fecha o mês e não consegue ter o dinheiro suficiente para pagar todas as tuas contas? Quais são as possibilidades que você tem? Alguns vão me dizer assim, olha, eu posso conseguir um outro emprego, né, num bico. Eu vou trabalhar, fazer um bico. Eu vou pegar o carro, vou rodar de Uber, vou fazer um freela num restaurante como auxiliar de cozinha, como garçom, vou fazer um freela como segurança num bar, vou pegar uma obra, trabalhar como auxiliar de pedreiro. Vou dar um jeito, cara. Pegar uma moto e vou entregar comida do iFood, uma bicicleta. Vou me virar, vou fazer um freela. Ok. Mas para o governo não rola freela. Freela para o governo seria criar uma taxa extra. É, uma taxa que fosse para um fim emergencial. E eu não vou entrar em detalhe, mas isso também não é uma coisa fácil, porque isso é regulamentado pela Constituição Federal, os casos para se criar essas taxas emergenciais, e são casos taxativos, e também no Código Tributário Nacional. Mas, e também tem um outro problema aqui para facilitar a nossa reflexão. Um governo que cria taxas não é um governo que se torna popular. Um governo que não é popular não é um governo que é reeleito. Toda pessoa que assume, e aqui toda mesmo, a governança de um país quer, preliminarmente, em primeiro lugar, se manter na governança. Lógico. Todo. De Sarney ao Bozo. Todo mundo. Entrou, quer se manter. Então, às vezes, tem que tomar medidas antipopulares, mas não é uma coisa que o governo gosta de fazer. Então, aumentar impostos não está na lista do que o governo pode fazer de maneira ordinária, assim, porque eu te falei que essa conta quase nunca fecha. Aliás, ela virtualmente nunca fecha essa conta. Então, criar novos impostos, que seria o bico que a gente faria, o freela, não rola para o governo. O que mais você pode fazer? Se você está precisando de dinheiro para fechar a tua conta do mês e ela não fecha. Bom, uma outra coisa que você pode fazer é pedir dinheiro emprestado. Claro, você vai fazer o que o Dé fez. Você vai chegar como o Dé aqui, bater na porta do banco e dizer, banco, preciso de grana, não bati minha conta. E o governo também pode fazer isso? Poder ele pode. Poder ele pode. Ele pode pedir dinheiro, por exemplo, para os bancos internacionais. Ele pode pedir dinheiro para o FMI, por exemplo.
E tem vários fundos de ajuda internacional, mas percebe que, assim, ordinariamente não costuma ser bom, porque quando você pede dinheiro, uma das coisas que a instituição analisa, nós falaremos sobre isso, é o risco de crédito e a capacidade de pagamento. Se eu estou te falando que o governo ordinariamente não fecha a sua conta, na hora de emprestar dinheiro, você vai pensar, cara, esse é um dinheiro que eu vou emprestar para tapar um buraco agora e vai nascer um outro buraco. Vai numa areia movediça o dinheiro, porque ele vai sumir e vai nascer outra necessidade. E se você quer saber, o Brasil não tem lá fama de bom pagador, na verdade. É um dos motivos pelos quais eu vou apontar mais para frente algumas mudanças que aconteceram, sobretudo para separar os títulos emitidos pelos estados e os emitidos pela União. É o calote. Então, pedir dinheiro emprestado não é uma ideia muito legal. E a outra possibilidade que você tem é dizer assim, então é o seguinte, né? Eu vou apertar o cinto, cara. Eu vou começar a comer menos, eu vou cancelar a Netflix, eu vou reduzir o plano da internet, eu vou... eu vou ficar em casa no final de semana, e já estou em casa com a pandemia, mas não vou pedir nenhuma comida da rua, assim, nada. Vou cortar a carne, vou comer só frango, porque, poxa, é um terço do preço da carne, ou nem frango vou comer, cara, vou apertar o cinto. É uma outra forma de você fazer. O problema é que para o governo apertar o cinto significa mexer nessas rubricas que eu coloquei aqui. Ou seja, diminuiu o que o governo atual fez, diminuiu o investimento em educação, diminuiu o investimento em saúde no primeiro momento, depois teve que rever isso com a pandemia, diminuiu o investimento em infraestrutura, quase zerou o investimento em ciência. Foi o que o governo fez. Costuma ser bom isso? Não costuma ser muito bom isso. Diminuir o investimento. Não costuma ser uma ideia muito boa. Opa! Tentei abrir uma aba aqui para... deixa eu ver aqui. Eu acho que acho que alguém precisando de ajuda para entrar na sala. E eu fui tentar olhar para ajudar aqui. Deixa eu ver, cadê? Tem tanta aba aberta aqui que eu não tive nem tempo de fechar. Aqui, pronto. Tá. Nada demais. Legal, já vou ajudar aqui, mandar o link pro amigo. Ok, legal. Bom, então a gente já viu as possibilidades mais ordinárias, né? Para se realizar aqui. Né? Sejam elas, então, poxa, diminuir os gastos é uma possibilidade, pegar dinheiro emprestado, fazer um bico, não rola isso para o governo. Agora, o governo, ele pode fazer uma coisa. Ele pode pegar essa diferença, 10 bi, ele pega essa diferença que teve aqui, para poder fechar a conta 10 bi, e ele divide em vários pedaços. Em vários pedaços. Em vários papéis. Um papel que vale R$1.000, um papel que vale 1.500, um papel que vale R$3.000, um papel que vale quinhentão, um papel que vale trezentão, um papel que vale vários e 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 vários papéis. Esses papéis são os chamados títulos da dívida pública. São títulos. Ou ainda, vou botar para cá, né? Vou botar para cá. Ou ainda títulos, ou somente títulos públicos. Tem outras categorias aqui, mas nós vamos simplificar a reflexão nesse momento. Então, o que o governo fez aqui? Ele pegou a dívida que ele tinha e ele cortou em vários pedaços. Ele dividiu ela. E ele
cortou em papéis isso. Pegou um papel ali e falou: oh, isso aqui é um título da dívida pública. Legal, legal. E aí ele põe para vender. Põe para vender, põe para vender. E por que alguém compraria um título da dívida pública? Porque as pessoas amam o governo, porque elas querem muito dar dinheiro para o governo. Não, cara. O mercado, de maneira geral, ele não é um ente ele é um ente que costuma funcionar na lógica de risco e lucro. E aqui vai uma lógica bem importante, risco e lucro, né? Eu só me arrisco mais quando eu lucro mais. Então o governo, ele emite títulos da dívida pública. O que é essa emissão de títulos da dívida pública? Na prática, é ele dizer o seguinte: olha, tem um papel, e por que você não está segurando o papel? Porque hoje em dia tudo é digital. Não tem nem papel hoje em dia. Tem um número. E esse número vale tantos reais. E eu vou pagar para quem comprar esse papel. Esse papel aqui, eu vou pagar. Quanto que você vai pagar? Eu vou pagar um percentual, que eu vou chamar de Selic. Eu vou chamar de... E vai ter um nome de taxa Selic. Vai ter um nome de taxa Selic. O que é a taxa Selic? A priori, é quanto o governo paga para quem compra um título da dívida dele. É isso. Agora, eu quero exemplificar para você o que significa isso aqui, qual é o impacto disso. Porque você percebe que, ao mesmo tempo que o governo está emitindo o título da dívida dele, desse lado aqui, você percebe que nós temos, desse lado aqui, eu vou colocar para cá, e vou tentar dar um melhor zoom que eu puder aqui para não comprometer a visualização. Aqui, para cá, não, para cá, eu quero aqui, pronto, ó. Superavitário, isso que eu queria. Pronto. Eu quero que você perceba o seguinte, ó. Eu quero que você perceba, deixa eu ver como é que tá o quadro aqui direitinho. Um pouquinho mais pro ladinho, né? Vai pro ladinho, meu filho. Vou pro ladinho aqui. Pro ladinho que ladeia. Pronto. E eu botei por querer o quadro no meio aqui, o do banco aqui, ó. Eu quero que você perceba que tem uma concorrência aqui. Concorrência? Claro. Porque você percebe que o que está acontecendo é o governo está oferecendo um papel para o mercado. O governo está oferecendo um papel para o mercado. E ele está recebendo por esse papel. E esse dinheiro para ele é bem importante, porque ele vai pagar o quanto faltou. O quanto faltou para ele pagar a folha de funcionário, para ele dar o dinheiro para o hospital pagar a conta de luz, para ele comprar os remédios, os insumos do hospital, para ele arcar com os gastos da infraestrutura, por exemplo, da Polícia Federal, para ele arcar com todos os gastos, todos os investimentos, com tudo. Faltou dinheiro. Então ele precisa dessa grana. Mas do outro lado, eu quero que você perceba que é o seguinte, o banco também está oferecendo um papel. Ele ofereceu para pagar para a Sul. Quem é a Sul? É o agente superavitário. O banco ofereceu para pagar pelo dinheiro dela.
um percentual. Eu quero que você primeiro perceba que o agente superavitário tem uma escolha para tomar aqui. Ou ele põe o dinheiro dele comprando o título do governo, ou ele põe o dinheiro no banco. Ele pode, inclusive, comprar um papel do banco, um título do banco, que chama-se, por exemplo, ele pode comprar um CDB. Ele pode comprar um RDB. São papéis que o banco vende, parecido à lógica, bem parecida a lógica, com a lógica do título público. A questão é que foi emitido por um agente privado, pelo banco. Agora, eu quero aproveitar que a gente está nessa plataforma aqui e quero que você me responda como você preferir. Eu sempre prefiro, lógico, por voz e por imagem, mas se quiser pode ser no chat. Eu quero que você me responda. Se você tiver que colocar o seu dinheiro, os seus R$ 1.000 suadinhos do mês, em uma instituição financeira ou num título do governo, em qual você coloca? Aonde você coloca? É uma pergunta? É. A gente espera uma resposta? Espera. Eu quero saber aonde você colocaria o seu dinheiro. No banco ou comprando título da dívida pública ou no governo. Pode responder no chat? Pode. Pode abrir o microfone? Pode. Inclusive, a gente está nessa sala justamente porque ela possibilita isso. Possibilita essa interação. Foi uma pergunta. Dani, mas você espera a resposta? Eu costumo esperar a resposta. Eu colocaria no governo. No governo, diz a Shirley. Por que, Shirley? Porque a taxa Selic ela é variável e acordada no ano inteiro. Já o CDB e RDB já é um preço fixo, né? Não necessariamente, mas e se as duas taxas, vamos dar um exemplo aqui, se as duas taxas fossem do mesmo valor e nas mesmas condições, você colocaria onde? No banco, porque é mais garantido a receber. No banco? Isso. Tá. Vamos ver quem mais me responde aqui. Quem mais? Monique, colocaria onde o seu dinheiro, Monique? Tem que abrir o microfone. Tá fechado o teu microfone. Tá certo? Agora estou ouvindo. Ah, tá. Eu colocaria no governo, Por quê, por causa do Monique? risco de crédito. Legal, legal, legal. A Monique abordou um assunto muito importante. O sistema financeiro tem uma lógica muito clara, que é o seguinte: eu só corro mais risco se eu receber mais. E aí a gente pensa no seguinte: dentre essas duas instituições, governo e banco, qual é a instituição mais sólida? Por mais que eventualmente a gente possa ter algum tipo de questionamento e tal, nenhuma instituição é mais sólida em um país do que o próprio governo. Porque se o governo quebra, quebra todo o resto. Então, o risco de crédito, que é o risco de não receber, ele é maior de qualquer instituição dentro de um país do que de um país. Calma. A Shirley falou assim, mas por o risco de não receber. E talvez a Shirley tenha dito isso, porque talvez ela conheça uma coisa chamada precatório. E precatório é quando o governo deve para alguém e ele, para pagar, ele vai inscrever isso numa fila. E ele vai pagar isso de acordo com a ordem dessa fila. Então, por exemplo, se você entra com uma ação contra o governo. Por quê? Porque uma viatura da polícia bateu no teu carro. Em uma perseguição, bateram no teu carro, causaram prejuízo
você judicializa e o Estado vai dizer, claro, bateu, vou pagar, lógico. Mas pode ser que esse dinheiro vá para uma fila de precatório. E aí tem precatórios que demoram muito a serem pagos. Eu comentei aqui uma outra coisa que pode ter levado confusão na amiga Shirley e talvez nos demais, eu quero sanear isso. Eu falei assim, o governo não tem, o governo brasileiro não tem um histórico de pagamento junto à instituição internacional. E por isso que teve um problema, inclusive, na Selic, que dividiu os títulos de Estado com os títulos da União. Mas essa minha observação se refere ao pagamento de dívidas junto com instituições internacionais. Realmente o histórico não é muito bom do Brasil e em muitos países não é bom, não é uma coisa nossa, assim. Mas em relação ao pagamento de títulos emitidos, esse pagamento costuma ser religioso. Inclusive, muitas vezes, eu já vou mostrar para vocês, o governo emite um novo título para pagar o antigo, porque ele não tem dinheiro. Aí ele emite um novo, e ele pega dinheiro do novo para pagar o antigo, para não dar o calote, para que a coisa continue funcionando. Então, tirando essa observação desse saneamento que a gente quis fazer aqui, a lógica é: nenhuma instituição é mais segura do que o próprio Estado, do que o próprio governo. E a partir disso, olha que loucura. Se o governo é a instituição mais segura, percebe que a gente tem um binômio aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, em risco de crédito, quando a gente fala de risco de crédito, nós estamos diante de um binômio aqui, aonde, de um lado, eu vou pensar no seguinte, segurança versus lucratividade. Se eu te falei que a regra do sistema financeiro, a regra, na verdade, de muitas coisas, né? Mas ok, do sistema financeiro eu só vou correr mais risco se eu receber mais. Se eu tenho dois papéis, um do banco e um do governo, mas é muito mais seguro botar o dinheiro no governo, os dois pagam a mesma coisa, nas mesmas condições, eu vou colocar o dinheiro no governo. Claro. E aí o banco vai ficar bem triste com isso. Essa lógica ficou tranquilo para todo mundo? Se você tem alguma dúvida, você coloca no chat, você abre o microfone. Você não pode sair com dúvida em relação a isso. Com dúvida em relação ao quê? Ao binômio segurança e lucratividade. Se é mais seguro colocar o dinheiro no banco, no governo, eu só vou colocar no banco se o banco pagar mais. E é justamente por isso que a taxa Selic tem esse nome de taxa base da economia. Por que chama de taxa base da economia? Ora, se nenhuma instituição é mais segura que o governo, então todas as outras taxas vão ter que ser maiores que a Selic para poder atrair as pessoas. Porque se não forem maiores, as pessoas não vão colocar o dinheiro lá. Se o CDB do banco, o RDB do banco, não pagar mais que a Selic, ninguém vai colocar o dinheiro no CDB, no RDB. Se a poupança não tiver alguma característica que possa torná-la atrativa e ela perder para a Selic, ninguém vai botar o dinheiro na poupança.
E guarda essa lógica, porque eu vou te lembrar disso lá na frente, quando eu for contar para você a alteração que houve na poupança. A Selic é a taxa base da economia, por quê? Porque nenhuma instituição é mais segura que o próprio governo. E eu só vou correr mais risco se eu receber mais dinheiro. Ok? E essa lógica ela vai se repetir no sistema financeiro. Quando eu for falar para vocês sobre a querida Shirley falou do CDB, né? Falou da taxa que é antecipada, né? Que eu já sei quanto que vai receber o CDB, às vezes não. Eu tenho um CDB que pode ser pós-fixado. E quando ele é pós-fixado, significa que ele depende de uma outra coisa, de uma outra taxa. Mas sempre isso vai levar em consideração o risco. Quando eu for pensar lá no mercado de ações, no mercado de ações eu tenho um grande risco de mercado. Nós já abordaremos sobre isso mais na frente. E aí eu vou comparar, será que eu compro uma ação? Será que eu ponho dinheiro num título da dívida pública? Será que eu compro um debentures? E aí nós vamos ter algumas variáveis para pensar. Uma delas vai ser segurança versus lucratividade. A outra vai ser liquidez. Qual é a velocidade que eu transformo isso em dinheiro? É uma outra variável, mas é mais para frente. Eu quero saber se essa lógica que eu expliquei aqui sobre a taxa Selic ser a taxa base da economia, se ficou claro para todo mundo. Porque isso é importantíssimo que fique claro. Porque nos próximos passos, isso aqui é a base para a gente entender. Lembra quando a gente abriu a aula, eu falei de política fiscal, política monetária, política creditícia? Essa lógica é a base para a gente entender a política monetária. E os primeiros passos para falar sobre política fiscal também. Legal? Entendi, professor. Legal, bacana. Eu já ia aplicar a regra tácita do direito do silêncio, né? O silêncio importa que essência. Mas legal. Agora veja só. Veja só. Eu vou dar um passo além aqui, porque eu quero falar para você um pouco sobre as relações que ocorrem. Eu até tenho uns exercícios que eu separei aqui para vocês, e por isso que eu vou dar seguimento aqui, porque aí eu vou prepará-los para que a gente possa fazer uns exercícios juntos aqui. Não vai ser bem como eu queria usar uma plataforma digital para fazer os exercícios. E deixa eu ver onde é que está. E eu acho que não cadastraram ainda na plataforma as questões. Mas a gente vai fazer junto aqui em sala de aula. Não tem problema. Tá, a gente faz junto aqui, não tem problema. Mas eu quero então te dizer o seguinte, veja só que nessa história de política... deixa eu colocar aqui a tela, né? Eu tenho que olhar aqui, tá tudo bem aqui? Tá tudo certo. Legal. Nessa história de política monetária, o que assim política monetária? Eu não entendi. Você agora começou a falar num novo termo, e esse termo não estava combinado na história. Política monetária, porque eu quero que você entenda qual é o impacto que a Selic tem na economia. Porque vamos imaginar agora o que acontece no caso aqui da SU e do DE. Eu vou copiar a SU e o DE para uma outra realidade aqui, para que a gente possa conversar juntos aqui sobre os nossos amigos queridos aqui, SU e o DE. Vamos imaginar uma situação... agora vamos trabalhar um pouquinho com percentuais aqui. Vamos imaginar uma situação em que a taxa Selic
que é a taxa base da economia. Vamos imaginar uma situação em que ela está em 7%. Ok? 7%. Quanto que o banco vai ter que pagar para a Su botar o dinheiro nele? Mais de 7%. Então, talvez o banco pague 8% para a Su. Ok? 8%. E quanto o banco vai cobrar do DE? Ora, o banco tem que ter aquela diferença lá, né? Então, o banco, né, que é aquela que eu fiz aqui do spread bancário, né? Deixa eu colocar aqui, ó, apaguei para botar de volta, né? Me matei, vergonha. Ó, o spread bancário. Lembra? Então, o banco vai ter que cobrar do DE, 16%. Ah, Isander, tudo isso, que olho grande. Não. É assim que funciona a coisa. Os juros dos bancos são altos por vários motivos no país. Vários motivos. São os juros mais altos, alguns dos mais altos do mundo. Um deles é porque a gente tem uma baixa concorrência bancária. Nós devemos ter aí sei lá, umas 2 dúzias de banco no país inteiro. Em outros países, você chega à casa de centenas de bancos. Imagina dezenas e dezenas de Itaús, esse aqui é o Itaú, esse aqui é o Itauá, esse aqui é o Auauaú, esse aqui é um monte de banco. Banco. Mais concorrência de mercado. Nós não temos concorrência bancária no Brasil. Mas são vários motivos pelos quais as taxas são tão altas, tá? E um deles é porque é possível ser alta. O banco poderia cobrar 12%? Poderia. Poderia cobrar 10%? Poderia. Mas cobra 16%, cobra mais até. Eu vou botar o dobro aqui para a gente ficar num cálculo bacana. Tá bom. O que aconteceu? Aí, vamos uma outra realidade? Vamos. Então, aqui... Agora, vamos fazer o seguinte, ó. 7%, né? Imagina agora que a Selic... Eu vou colocar aqui, ó. Será que aparece? Aparece, né? Agora, num outro cenário, a Selic está 14%. Uau! 14%. O que vai acontecer nesse outro cenário? Se a Selic está 14%, o banco vai ter que pagar para a Su uns 15%. E se o banco paga para a Su 15%, vai ter que cobrar do DE uns 30%. E agora, para facilitar, didaticamente falando, eu vou deixar na mesma cor, só para poder... Eu tenho medo que isso aqui acabe atrapalhando a nossa reflexão aqui. Então, vou deixar tudo aqui, ó. Eu vou deixar tudo isso aqui no cenário laranja, ó, laranja, tá? Só para didaticamente poder ajudar. Para você identificar, né? Aqui eu tô falando de Selic, ó. Selic, laranja, tá? Laranja, Selic. Ou daqui. Aqui, legal? Laranja, Selic. Laranjas diferentes, mas laranjas. Né? Laranjas, pronto. Vou botar uma fonte diferente também, que é para dar uma diferenciada bonita na coisa. Pronto, tá? Aí vou colocar o outro aqui, ó, num azul bonito aqui, num azul legal aqui, num azul bonitão, um roxo, sei lá. Ó. Opa. Só para você poder rapidamente identificar dos cenários que nós estamos falando, né? Espero que dê, né? Vou botar... Espero que dê. Roxo e laranja, né? Tá, roxo e laranja. Legal. Tá? Roxo e laranja. Percebe que assim, nós construímos aqui no quadro 2 cenários econômicos completamente diferentes. Num
cenário econômico, num cenário econômico, nós temos a taxa Selic roxa. Roxo é ruim, né? Eu estou implicando com esse roxo, porque eu acho que a gente sabe que às vezes tem alguns amigos que não enxergam bem cor, né? Ó, verde aqui, pronto. Ó. Tá? Tá, beleza. Percebe o seguinte, ó. Num cenário, a Selic está 7%, verde. O banco está cobrando 8%, 1% a mais, percentagem a mais. E o banco está pagando. Tá pagando 8 e está cobrando 16. Num outro cenário, a Selic foi o dobro, foi para 14. Aí o banco foi pagar 15 para a Sul e cobrar 30 do DE. Agora eu quero que você se imagine, você se coloque na posição de agente superavitário. Você agora é a Sul. Você é a Sul. E você tem na sua conta 50 mil reais, 100 mil reais. Se a taxa Selic... Ó, vou até melhorar, vou colocar mais um cenário aqui, ó. Vou colocar mais um cenário aqui, ó. Vou colocar um outro cenário em que a taxa Selic é 2%. O banco cobra 3% e o banco paga 13% e aqui cobra 6%, tá? Construir um outro cenário aqui. 3 cenários de Selic. Vou colocar aqui pretinho e aqui pretinho. Vou tirar os valores, porque os valores agora não importam mais, né? Você já sabe quem é deficitário, você já sabe quem é superavitário, fica mais limpo o quadro, né? Agora eu quero que você pense comigo no cenário. Tá? O primeiro cenário é o cenário azul. Tá? No cenário azul, o banco, a taxa Selic está 2%. A taxa Selic estando 2%, você tem 100 mil reais na tua conta. 100 mil na tua conta. Vale mais a pena para você colocar dinheiro no banco, numa aplicação que vai pagar 3%, comprar um papel do governo que vai te pagar 2%, ou gastar o dinheiro? Gastar. Comprar um apartamento, comprar um carro, investir num curso que você quer investir, abrir um pequeno negócio, viajar para o exterior para finalmente conhecer aquele país que você tanto gostaria de conhecer. Vale mais a pena para você gastar esse dinheiro ou ainda abrir algum tipo de negócio ou colocar no banco para ganhar 3%. Agora vamos para o outro cenário, que é 14% a Selic. E aí o banco está pagando 15%. Vale mais a pena para você, meu Deus do céu, colocar o dinheiro, 100 mil reais no banco, para ganhar 15% ao mês? Olha que loucura.
Quer dizer que você vai botar 100 mil reais e você vai receber 15 mil reais todo mês. Vale mais a pena botar o dinheiro no banco ou sair por aí comprando? Percebe o que eu estou querendo te dizer? O que eu estou querendo te dizer é que nós temos aqui um grande ente aqui. Não, para cá tem que ser. Não deu. Tem que ser para cá porque não deu ali a... Nós temos um grande ente aqui que chama-se mercado. É um grande ente. Mercado, e para ficar mais explícito o que eu estou querendo dizer, mercado de consumo. É um grande ente, é um gigante, é um titã esse cara aqui. E a taxa Selic vai influenciar na decisão, na tomada de decisão, se quem tem dinheiro coloca no mercado de consumo ou coloca no banco. O que significa colocar dinheiro no mercado de consumo? Significa você comprar produtos e alguém produzir o produto e outra pessoa vender o produto. Para produzir o produto tem que ter emprego, para vender tem que ter emprego, tem que pagar imposto, tem que girar a economia, tem que transportar, tem que entregar. Entendeu? Se a taxa Selic tiver muito baixa, as pessoas não vão colocar o dinheiro em instituições financeiras. Se a taxa Selic está muito baixa, o dinheiro vai para o mercado, vai para consumo. E quando tem consumo, tem duas coisas com consumo. Duas coisas ocorrem com consumo alto. Uma delas é aumento do PIB. Por que o aumento do PIB? Ora, porque se tem consumo, tem emprego. Lógico. Se tem consumo, você faz um anúncio de qualquer coisa num site de venda, por exemplo, e você vende super rápido. Porque as pessoas têm dinheiro. Se o dinheiro está no mercado, dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Você compra. E para comprar, alguém tem que produzir, alguém tem que distribuir, alguém tem que vender, alguém tem que divulgar. Agora, quando tem muita venda, quando tem muito consumo, aumenta também a inflação. Claro. Oferta e procura, a regra básica do mercado. O tomate. Se tem muita gente querendo comprar tomate e tem pouco tomate, o preço sobe. Eu lembro de uma época que o tomate chegou a R$10 o quilo. Por quê? Porque tinha mais gente comprando do que vendendo. Hoje a gente vive um grande aumento dos produtos básicos, né, da alimentação básica. A carne hoje sofreu um aumento absurdo de preço. Por que a carne está tão cara? Porque ficou com o mercado internacional ficou pouco abastecido de carne. Esse é um assunto que falaremos lá da política cambial e como isso afeta também a economia interna. Nós não temos, nós temos incentivo à exportação e carga tributária mais pesada para importação. E é claro que se você exporta, você recebe em dólar. E o dólar está muito alto. Os produtores de carne preferem vender para fora. E aí tem pouca carne para dentro, para o mercado interno.
E aí, regra de oferta e procura. Se tem pouco, o preço aumenta. Mas vamos voltar para a Selic. Então, o que eu te falei é... Não ficou legal, não ficou didático essas cores, né? Eu vou melhorar essas cores aqui. Agora vai ficar didático, ó. Agora ficou didático. Ó. Porque tá azulzinho ali o 2%, né? Se a Selic está muito baixa, o dinheiro está indo no mercado. Se a política... se a taxa Selic está muito baixa, nós temos uma chamada política de contração. Aliás, política de expansão. Ou política expansionista. Por que isso, Zander? Porque se a taxa Selic está muito baixa, vou botar aqui taxa Selic. Ó. Aparece? Aparece. Aqui? Não tanto, né? Mas vamos lá. Deixa eu botar isso aqui tudo para cima aqui. Se a taxa Selic está muito baixa, eu tenho uma política expansionista. Por que isso? Porque eu tenho mais quantidade de dinheiro no mercado. Tem dinheiro circulando. Dinheiro circulando tem consumo. Consumo tem emprego. Tem produção. Emprego e produção aumenta o PIB. Quando aumenta o PIB, aumenta a inflação. Processo de causa e consequência, praticamente. Quando a Selic está muito alta, acontece o inverso. Quando a Selic está muito alta, imagina você, voltando ao nosso exemplo lá, né? Você tem no teu banco 200, 300 mil reais. Se a Selic está baixa, você vai comprar um apartamento e vai alugar esse apartamento. E para comprar, alguém vai ter que construir o apartamento e decorar o apartamento e comprar móveis. Diabo, 4, e vai ter que comprar. Agora, se a Selic estiver muito alta, porque se você comprar um apartamento, por exemplo, digamos que você compra um apartamento bem localizado de uns 300 mil reais. Você vai alugar por quanto esse apartamento? Mais ou menos. Vai alugar por uns 1.000, 2.000. Vamos ser bem bonzinho com você. Você vai alugar por 3.000 reais. Um apartamento de 300 mil reais. Não vai, mas digamos que vá. Tá? 3.000 reais por mês. Quanto que é 3.000 reais de 300? Quantos por cento equivale? 300 mil, tiram 0, 10%, ó, 300 mil. Tiram 0, 10%, tiram 0, 1%. Se você tem um apartamento de 300 mil e aluga por 3.000 reais, na verdade, o que você está fazendo é ganhando 1% ao mês. 1% ao mês. Agora, se o cara chega para você e fala assim, olha,
Se você botar dinheiro no banco, eu vou ter que pagar 15% ao mês. Botou 300 mil no banco? Ah, coloquei. Vai ganhar 45 mil reais por mês. Você não coloca? Coloco, eu também coloco, tá louco? Imagina, eu vou parar de comer para botar dinheiro no banco. Lógico. Vou fazer jejum intermitente para botar dinheiro no banco. Se ele está pagando 15%, pelo amor de Deus. O que acontece quando você coloca dinheiro no banco e você não coloca no mercado? Tem muito dinheiro represado no banco, tem pouco consumo. Quando cai o consumo, a lógica inversa acontece. Se cair o consumo, ora, se cair o consumo, o que acontece é que vamos lá. Vamos, ó. Vamos junto? Vamos junto. Ó. Natal. Natal. Jingle Bell, Jingle Bell. Eu adoro o Natal. Eu gosto muito do Natal. Não sei por que eu gosto. As lojas ficam cheias ou vazias? Ficam lotadas. As pessoas contratam para trabalhar períodos, só o período do Natal, porque tem muito movimento. Muito consumo, muita procura. Aumenta o movimento. Quando tem baixo consumo, você produz menos. Se produz menos, você precisa de menos pessoas produzindo. Você demite. Menos consumo, menos emprego, menos inflação. Vamos analisar um pouquinho o lado do agente deficitário agora? Esse coitado que a gente nem falou dele um pouco. Esse coitado é meio que a maioria de nós brasileiros. Qual é a vida do agente deficitário quando a Selic está em 2%? O banco cobra 6% dele. O banco cobra 6% desse cara. Esse cara tem que pagar para o banco 6%. Ora, fica bom de pegar dinheiro emprestado. Ou fica melhor de pegar dinheiro emprestado. Claro, isso aqui são só números que eu estou dando, são números abstratos. Eu não estou dizendo que pagar 6% de juros ao mês é bom. Não. Estou só jogando números para a gente poder entender a coisa. Estou exagerando números aqui, tá? Mas pagar 6% para o banco não é ruim nesse nosso exemplo aqui. Ele vai e paga, e ele pega dinheiro emprestado. E aí ele compra, ele vai viajar, vai final de semana com os amigos para a praia, ele compra um carro, ele compra roupas legais, ele come em lugares legais, ele leva a namorada, o namorado dele para lugares bacanas. Claro. Ele toma dinheiro emprestado. Ele pode comprar, inclusive, comprar a prestação. Ele vai lá nas Casas Bahia, lá no Magazine Luiza, e compra a prestação a perder de vista. Porque nós vamos ver já, mais para frente, que tem uma operação que o banco faz, que é o desconto dos títulos da conta, o desconto do crédito aberto pelo consumidor nas lojas. A loja não espera o consumidor pagar todo o carnê para comprar um outro produto. Não. Ele pega esse carnê e vai no banco e converte em dinheiro. O banco compra essa dívida. Mas vamos falar mais para frente disso. E quando está baixa a taxa, fica mais barato para Casas Bahia vender, inclusive o dela, entendeu? O carnê dela para o banco. Então, se o DÉ tem que pagar só 6%, ele vai gastar dinheiro, que nem um louco.
Se o banco está pagando só 3% para a Sul não vai colocar dinheiro no banco, ela vai gastar no mercado de consumo. Ela vai gastar no mercado de consumo. Aliás, isso aqui não é aqui, isso aqui é assim, ó. Ah, agora sim. Pronto. Na verdade, poderia ser assim, né? Porque o DE vai botar o dinheiro no mercado de consumo também, né? 6% é quanto ele paga, mas o dinheiro dele vem para cá também, no mercado de consumo. E ele paga para o banco 6%, né? Claro. Agora, uma outra realidade é o seguinte, se a taxa Selic é para 14%, a Sul vai dizer, cara, o meu dinheiro vem para o banco. Mas não quero nem saber, como dizia minha mãe, não quero nem saber quem é o pai da criança. 14% é aquilo que eu te falei, entendeu? 14% eu vou fazer jejum intermitente para guardar dinheiro no banco. E o DE? O banco cobrando 30%, você acha que o DE vai pegar dinheiro emprestado? Mas nem louco. É uma agiotagem isso, ele não consegue pagar. Ele não vai pegar dinheiro. Fica difícil pegar dinheiro, porque o banco exige garantias para emprestar, o banco não quer levar calote. Fica difícil. E aí, nesse caso, quando está muito alta a Selic, quem tem dinheiro põe no banco. Quem não tem, não consegue pegar emprestado. Não consegue porque, primeiro, por não ter, e segundo, não ter as garantias, né, que o banco pede, e segundo, porque põe a mão na consciência, né? E essa chama-se política de contração. Por que chama-se política de contração quando a Selic aumenta, Zander? Porque eu quero te dizer que contrai a economia. Contrai, diminui o consumo, diminui a produção, diminui a venda, diminui a distribuição, diminui a inflação também. Contrai a economia. E essas duas políticas de contração e de expansão da economia, elas... Por que política, Zander? Não entendi por que você botou esse nome de política. Política porque é um conjunto de regras e normas que o Estado coloca para poder realizar isso. Por isso que eu botei o nome de política. Por isso, política. Política de contração, política de expansão. Agora, ainda na Selic, nosso assunto ainda é Selic, o que você viu até agora? Eu expliquei para você a formação de taxa de juros. Eu expliquei para você que, vamos lá, ó, vamos recapitular aqui. Ó, eu expliquei para você a formação de taxa de juros. E expliquei para você que essa formação de taxa de juros se relaciona com a emissão de títulos da dívida pública. Expliquei para você que existe uma concorrência quando eu tenho o governo ofertando um papel e pagando por isso, e também o ente privado ofertando o papel dele, que é o CDB, o RDB, a poupança. Tem uma concorrência. E aí, na economia, no mercado financeiro, você só corre mais risco se tiver maior possibilidade de lucro, de ganho. Essa é a regra. Nenhuma instituição é mais segura que o próprio governo, que o próprio Estado.
Por isso, em função disso, a taxa que o Estado diz que é quanto ele vai pagar pelo seu título é a taxa base da economia, porque ele é o mais seguro. O Estado é o mais seguro. E qual é o efeito, a consequência do aumento ou da queda da taxa base da economia? A consequência é, quando a taxa base da economia está muito baixo, isso incentiva o consumo. E qual é o efeito do incentivo ao consumo? Quando tem mais consumo, tem mais emprego, tem mais produção, tem mais distribuição, tem mais venda, tem mais propaganda, tem mais comunicação, tem mais interação. Aquece, fomenta, expande o mercado. Por quê? Se você vê uma carrocinha de cachorro-quente na esquina da sua casa, com uma fila quilométrica, logo vai nascer outra na frente, e logo outra do lado, e logo outra, e outra, e outra. Porque, tem uma galera querendo comer cachorro-quente. E esse cara não tá dando conta. Vamos vender, é bom, também quero ganhar dinheiro. Agora, quando a política de contração, quem tem dinheiro não põe no mercado, ele guarda, porque vale muito a pena. Lembra do exemplo do apartamento. Um apartamento de 300 mil reais, que no mundo mágico do Zander você alugou por 3 mil reais. Eu não sei a realidade imobiliária do teu lugar, né? Mas em Curitiba eu não consigo imaginar um apartamento de 300 mil reais sendo alugado por 3 mil. 3 mil reais, em comparação a 300, é 1%. Você vai comprar um apartamento para alugar por 3 mil ou vai botar esse dinheiro todo no banco para ele te pagar 15%? Lógico que você vai pôr no banco. Agora, se está muito alta a Selic, está muito alta todas as outras taxas, porque ela é a base da economia. Então, quem não tem dinheiro não consegue pegar emprestado. E se conseguir, na real, não consegue nem pagar. Aumenta o calote. Contrai a economia, diminui o consumo. Se diminui o consumo, diminui o preço. Lógico. Quem tem negócio tem que sobreviver. Lógico. Diminui o PIB, diminui a inflação. E por que que o governo faz isso? Expande ou contrai? Para controlar a inflação. Para fazer um equilíbrio entre inflação e crescimento econômico e PIB. E existem instrumentos para que o governo faça isso. Além da Selic, existem instrumentos para que ele faça isso. Os chamados são instrumentos de política monetária. São instrumentos de política monetária. E aqui, voltamos, Aqui, política monetária. Nós estamos aqui. Eu falei para você que ia abordar com você esses temas aqui. E que esse aqui ia ser o que eu ia iniciar. Instrumentos de política monetária. Ok? Existem outros. Além da Selic. Tem o Open Marketing, tem o redesconto, tem o depósito compulsório. Esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. E aí, na próxima aula, para não cansar você demais, a gente falou um pouco agora, nessa aula aqui, sobre mercado financeiro, um pouco. Foi o que a gente falou agora. Deixa eu trocar uma outra cor aqui. Nós falamos um pouco sobre
Iniciamos o assunto de orçamento público, de título da dívida pública. Começamos a falar de taxa Selic, não abordamos ainda operações compromissadas. Falamos do mercado monetário. Iniciamos o assunto de mercado de crédito. Falamos de moeda monetária, política monetária convencional, não falamos da não convencional. E esses assuntos em azul foram os assuntos que nós iniciamos, alguns de maneira mais ampla, outros de maneira mais lateral, mas foram os assuntos que nós iniciamos nessa aula. Na próxima aula, a gente vai encerrar esses assuntos aqui, pintado de azul, ainda vai abordar o assunto número 1, vai abordar o assunto número 1, que é a estrutura, vai matar o assunto número 2, deixando de fora o mercado de capitais e cambial, porque isso são aulas específicas deles. Vai matar o tema número 4, vai fechar o tema número 3, aliás. E é isso, na próxima aula, na aula 3, na aula 2. É isso. Na aula 2 é isso que a gente vai fazer. Então, na aula 2, a gente vai ter terminado o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, e o ponto 4 vai estar ali. É que o ponto 4 ele vai se desdobrando um pouco mais na política cambial, né? Então, tem um ponto do 4 que depende desses dois pontinhos aqui que eu vou colocar, ó, mercado de capitais e cambial. A gente vai abordar eles, mas esses temas aqui, ó, vou colocar um roxinho assim, não, um azulzinho, esses temas aqui são temas que são um pouco mais sistêmicos. Eles vêm aqui também, ó. Eles têm a ver com isso também, ó. Tem a ver com isso aqui também, ó. São temas que estão... Esses conteúdos, eles são bem imbricados, né? Ó, tem aqui também, ó. São correlacionados, né? Aqui, diferencial interno e externo de risco, fluxo de caixa também, de capitais, ó. Mas nós vamos falar também, ó, da dinâmica de mercado de operações interbancárias na próxima aula. Aqui, ó, também é a próxima aula. Taxa de juros a curto prazo, vamos ver também na próxima aula. Bastante disso, não todo o assunto, mas bastante disso. Olha como tem coisa legal, ó. Veja, com 2 aulas, você vai ter, nossa, um volume bem grande do teu edital sendo coberto, com 2 aulas. Com 2 aulas. Na terceira, a gente pega mercado de capitais. Na quarta, o mercado de câmbio. Aí a gente volta para os produtos bancários. Não, volta para as garantias. Aí, produtos bancários. Olha, eu acho que umas 8 aulas a gente termina toda a parte de bancário. E aí fica com a legislação para um posterior momento. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem, da nossa conversa. A próxima aula vai ser um pouco melhor, porque a gente vai ter ali um melhor domínio da ferramenta, né? Eu já usei essa ferramenta aqui, mas eu não sei se faltou alguma coisa eu tinha outros recursos dela que eu não encontrei aqui, que eu estou acostumado a usar. Mas, enfim, eu abro agora para a gente fazer um bate-papo e as questões